Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que façam com que a gente consiga levar para você, telespectador de casa, informações relevantes sobre o dia a dia do trabalhador, sobre a história do trabalhador, sobre o que o trabalhador sofreu e sobre o que ele não precisa mais viver. Pensando nisso, o programa de hoje vai falar um pouquinho sobre a Comissão da Verdade, que tenta entender melhor um momento obscuro da história de todos nós, trabalhadores, de todos nós, cidadãos. No programa de hoje eu vou conversar com Eduardo Stott e Roberto Schiffler. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início, de fato, à nossa conversa com os nossos convidados de hoje. Boa tarde, meninos. É um prazer recebê-los. A gente aqui no programa Trabalhador em Foco já falamos 4 vezes sobre a questão da Comissão da Verdade. Conversamos uma vez com o Eduardo, agora estamos recebendo o Roberto. Mas por que esse assunto é de fato muito importante? Para quem não assistiu nenhuma dessas nossas pautas, queria que vocês explicassem o que é a comissão e por que Petrópolis tem um grupo pensando nisso. Pois não. Boa tarde, espectador, espectadora. A Comissão Municipal da Verdade, ela é uma organização pública, criada, instituída pelo poder público, mas organizada com a participação da sociedade civil de Petrópolis, com uma finalidade muito específica e um tempo de duração limitado. Foi instituída por lei, a Lei 893 de 2015. Esta lei está disponível para quem quiser acessar na página da Prefeitura. Eu só queria ler o artigo 1º, que define o que é de fato a comissão. A Comissão Municipal da Verdade, no âmbito do município de Petrópolis, terá por finalidade acompanhar, subsidiar e complementar as comissões nacional e estadual da verdade nos exames e esclarecimentos das graves violações de direitos humanos praticados no período previsto no artigo 8º da Constituição, contribuindo assim para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica. Então esta definição, ela deixa claro que é um processo que iniciou um tempo muito anterior. Ela começou em 2012, embora tenha sido instituída a Comissão Nacional em novembro de 2011, e o Brasil foi um dos países do Cone Sul da América Latina que mais tardiamente chegou a isso, porque os outros países, a exemplo da Argentina, já tinham resolvido essa questão de maneira muito mais ampla e profunda, muito tempo antes. O Brasil chegou tardiamente a isso e chegou, eu diria, graças ao fato de que a presidente da República, Dilma Rousseff, era militante de esquerda e, em certo sentido, através da comissão, com todas as limitações que nós sabemos que ela teve, eu posso afirmar que ela honrou, vamos dizer assim, o passado, não só dela, mas de todos aqueles milhares, centenas de milhares, milhões de trabalhadores que sofreram com o golpe de 1964 e a ditadura que se implantou até 1985. Primeira vez que nós conversamos aqui no programa Trabalhador em Foco, nós falamos que existia um grupo pró-Comissão da Verdade, ou seja, já existia a lei, mas ele ainda não tinha sido de fato implementado. Quando é que a gente mudou de grupo pró-comissão para de fato comissão? E como é que foram eleitas essas pessoas, como é que elas foram selecionadas para fazer parte dessa comissão? Esse processo, ele se deu de fato quanto à lei no ano de 2014, que a lei foi criada
vindo de uma demanda da sociedade petropolitana. Debater o tema da ditadura aqui em Petrópolis, que há anos atrás já tinha sido descoberto o envolvimento da cidade com a Casa da Morte. Um aparelho clandestino do Exército aqui, né, das Forças Armadas, para torturar e para matar pessoas militantes que se negavam a comungar com a ditadura naqueles anos de chumbo. E justamente quanto a isso, no ano de 2012, a gente teve manifestações pela questão da desapropriação da Casa da Morte, mobilizou a cidade, mobilizou setores de Petrópolis de uma maneira muito comovente, setores do Brasil inteiro, não apenas da cidade, nem apenas do estado do Rio. E quanto a isso, a comissão foi criada em lei no ano de 2014, através de um debate da sociedade civil, diversas instâncias, partidos políticos, sindicatos, organizações não governamentais, grupos, enfim, coletivos que sempre abordaram o tema aqui em Petrópolis. E no ano de 2015, esse grupo se formou, o Grupo Pró-Comissão Municipal da Verdade se formou em abril. E nisso, buscando a regulamentação da comissão, que foi um processo longo, foi um processo de diálogo também com o governo municipal. É importante ressaltar que eles enxergaram sim a necessidade de se estabelecer a comissão, que ela foi enfim regulamentada no ano de 2015, em dezembro de 2015. E esse processo de escolhas dos envolvidos, dos membros da comissão, ele se deu através do que a gente chamou de jornadas pela memória, verdade e justiça em Petrópolis, que foi justamente isso que a gente sempre se propôs, dialogar com a sociedade civil. Então as pessoas foram se aproximando, os pesquisadores, os ativistas, e foi escolhido esse número de membros que já constava na lei, e agora que a gente já está aqui podendo dizer oficialmente, a comissão já está instalada, regulamentada, enfim. Atualmente são quantas pessoas e qual foi o critério de escolha? Como é que foi isso? Era pelo entendimento acadêmico, pelo ativismo propriamente dito? Até porque isso tudo faz parte de resultados obtidos, né? Quando você tem mais conhecimento, pode dar uma certa ajuda, mas quando você sofreu um pouco, ou sofreu de fato com isso, você tem uma outra percepção da importância disso. A gente entrevistou aqui o Breno Moroni, que teve a irmã que sumiu bem nesse período, né? Como é que foi essa composição da comissão que atualmente está em vigor? A comissão ela foi instituída inicialmente um projeto de lei que se transformou em lei em julho de 2014, a Lei 7.207, por iniciativa da Câmara dos Vereadores, ela que definiu, de acordo, obviamente, com o que a legislação nacional já tinha definido, a composição da comissão com 5 membros escolhidos dentro da sociedade civil. Então, o critério de composição já é anterior, não é? A lei, em seguida, em 2015, a essa mobilização que o Roberto fez referência, nos dirigimos ao Poder Executivo solicitando a regulamentação no final do ano de 2015. Certo, então hoje vocês são 5 da comissão, 2 aqui, quem são os outros 3? Sim, uma coisa importante se dizer antes de falar os nomes é que nós representamos um encontro de 2 gerações. Isso é algo maravilhoso, não é? É muito bom contar com o Roberto, contar com a Rafane, né, que são os 2 membros jovens, vamos dizer assim, da comissão e que não viveram aquele período diretamente. Eu, por exemplo, vivi aquilo, sobretudo nos anos 1968 até o final do regime militar, em 85. Né. A outra pessoa é a Maria Helena Rauchelas, do Centro Alceu Amoroso Lima. E o 5º membro é o João Fabre dos Reis, que é advogado trabalhista e assessor do movimento sindical daqui de Petrópolis. Ah, o doutor João. É uma figura ilustre do movimento sindical. Ele é ótimo. Isso. Né? Eu brinco às vezes com ele e falo que é um sindicalista disfarçado de intelectual e vice-versa. E vice-versa, exatamente. Né? Porque é um homem detentor de conhecimento e é um sindicalista bem atuante. É muito bom ver essas 2 personas que a priori pertencem a mundos distintos num mesmo intelecto, digamos assim. Carla, só um momentinho, também vale a pena destacar que além dos membros, né, a gente tem colaboradores. Certo, isso é muito importante. O caso do Breno, que nem você citou anteriormente, é uma pessoa que colabora conosco, uma pessoa que tem, além de tudo, uma história na cidade, sua família, seu pai, sua irmã e diversos outros, alguns dos familiares também que a gente já identificou como atingidos, colaboram conosco, e eu acho que isso só demonstra a força que esse tema
a gente pode utilizar para difundir a memória do que aconteceu, trabalhar em cima da justiça, que se faça justiça ainda. E, enfim, eu acho que é algo que mostra como as pessoas estão envolvidas com isso e o corpo na realidade disso. Maravilha. Dito como a comissão foi, relembrando como ela existe, o que de fato está sendo feito agora? Qual é o passo a passo dessa comissão efetivamente? Antes da gente entrar no passo a passo, eu gostaria de falar alguma coisa anterior, né? Petrópolis se tornou conhecido nacionalmente por sediar aqui, num imóvel localizado no Caxambu, o que ficou conhecido como Casa da Morte, um aparelho clandestino da ditadura militar. Entretanto, Petrópolis fez parte do Brasil no mesmo período, né? E há fatos, processos, instituições, nomes, situações que foram vividas pelos trabalhadores, pela oposição política, né, que foram vítimas da ditadura militar. Então, é como se a história de Petrópolis não corresse junto com a história do Brasil. O que nós descobrimos, durante o período que nós constituímos como grupo pró-comissão, foi exatamente os fatos que relacionavam o golpe de 64, a situação da cidade, o envolvimento, eu inclusive fiz esse comentário quando estive da outra vez aqui no programa, o envolvimento da própria Câmara dos Vereadores na cassação de vários vereadores que eram sindicalistas e que estavam sendo acusados de subversivos, de comunistas e tiveram seus mandatos cassados pela própria Câmara no dia 3 de maio de 1964. Então isso é parte do processo que nós já iniciamos. Antes mesmo da formação da comissão. Antes mesmo da formação. Certo, enquanto sociedade civil. Isso. Os passos que se seguem são, uma vez que nós regulamentamos o nosso funcionamento através de um regimento interno estabelecido também por lei, né? Nós iniciamos então agora o processo de busca de levantamento de documentos, de testemunhos, com vistas a esclarecer as violações de direitos humanos cometidos durante esse período. Esse processo é tanto junto a instituições que têm arquivos documentais, como em relação a pessoas. Só que esse processo nós estamos começando praticamente agora. Né? Agora porque a regulamentação terminou no dia 16 de fevereiro agora. Não é? Encaminhamos um projeto de lei que a Câmara aprovou com a unanimidade dos seus 13 vereadores presentes e está sendo submetido agora a aprovação, a sanção do Poder Público. Né? Então, a iniciativa, o Roberto pode falar um pouco mais sobre isso, a iniciativa que nós agora encaminhamos é a realização da Semana da Memória, Verdade e Justiça, né? Que antecede, na verdade, o nosso trabalho propriamente de pesquisa, que a gente já está retomando agora. Praticamente esse mês de março a gente vai começar isso. Né? Maravilha. Qual é o intuito da semana? O que já tem estabelecido, programação, data? Quais são essas questões, Roberto? Antes disso, e além de falar da própria pesquisa, né, que nós realizamos, tem um fator muito interessante, porque enquanto o grupo pró-comissão, através de um diálogo também com a Câmara Municipal, a gente conseguiu fazer a devolução simbólica desses mandatos que foram cassados na segunda jornada. Essa é uma atitude muito honrosa, digamos assim. É uma coisa que, para quem sofreu com isso, e a gente teve a experiência no dia lá, que foi no dia 12 de dezembro do ano passado, se não me engano, foi um dia emocionante. Para quem recebeu essa devolução, para os familiares que estavam presentes, para todo mundo que estava acompanhando. E nesse caráter também a gente compreende a necessidade da Semana pela Memória, Verdade e Justiça, que seja inserido no calendário oficial do município, a partir do 1º dia de abril, como fala a própria lei, uma semana, movimentos, ações que a gente possa ocupar os espaços públicos e levar essa informação para a sociedade sobre o que foi realmente esse período, como que isso ainda causa impacto na nossa sociedade. E disso acho que a gente pode tirar bastante proveito, dialogar próximo com o povo, com a sociedade petropolitana. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco dando continuidade à nossa conversa. Fica com a gente. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Ah, eu quero ser empreendedor.
Ah, eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Estamos de volta e vamos dar continuidade ao programa Trabalhador em Foco, conversando hoje com Eduardo Stotz e Roberto Schiffler, falando sobre a Comissão da Verdade de Petrópolis, né, meninos? Então, o que é de fato a Semana da Verdade? Como é que vai ser isso? Conta pra gente um pouquinho. Um aspecto importante do que se espera da Semana da Memória, Verdade e Justiça é um esclarecimento sobre questões também mais gerais, né? Um ponto importante a ser ressaltado, que é, digamos assim, atual, né, é a compreensão de uma parte minoritária, seja dito, da sociedade, de que a presença dos militares na vida política nacional se faz novamente necessária, como se fez no passado. A propósito disso, e deixando claro que eu sou completamente contrário a isso, né, eu gostaria de lembrar que os militares fizeram sua intervenção na cena política nacional através de um golpe militar, no dia 1º de abril de 1964, que instauraram uma longa ditadura, que acabou em 1985, e foi pactuada pelo alto, pelas elites, né, políticas brasileiras, deixando várias consequências na nossa história, a exemplo da militarização da polícia militar, que está aí até hoje. Não é? Pois bem, a pergunta... Quando você diz militarização da polícia militar, você está dizendo dessa sensação de poder e de superioridade plena como trabalhador e como cidadão, e muitas das vezes? Eu acho que isso pode ser incluído, mas o aspecto que eu gostaria de ressaltar é que as polícias estaduais, não é, elas não eram subordinadas às Forças Armadas, elas não eram militarizadas nesse sentido. Elas não tinham foro, por exemplo, militar privilegiado. Não é? Então, a militarização das polícias estaduais, a partir de 1964, criou uma força política de grande peso na história da nossa vida social, eu não diria nem política, como grande parte dos trabalhadores que moram em favelas sabem muito bem disso. Mas eu queria destacar a importância de entender que o que aconteceu em 1964 foi um golpe militar que usou a mobilização da sociedade, a parte da sociedade, né, que era contrária aos trabalhadores. Né? Houve uma luta social intensa, né? Os militares se aproveitaram disso. Num processo de conspiração, houve uma organização, é importante lembrar duas instituições nesse sentido. A primeira delas é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, que foi fundado em 1959, né? E a outra é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que era a expressão intelectual, vamos dizer assim, do IBAD. O IBAD era sustentado financeiramente pelos Estados Unidos, sobretudo pelo governo de John Kennedy, e que financiou vários políticos brasileiros. E olha, veja como a gente está falando de corrupção hoje, e aquilo naquela época foi entendido também como corrupção. Não é? Esse financiamento foi denunciado ao Congresso, se instituiu na ocasião uma CPI, que em dezembro de 1963 levou ao fechamento do IBAD, né? Criou, portanto, uma compreensão de que o golpe que se seguiu foi um golpe com uma conspiração articulada entre setores do empresariado, setores militares de alta patente e o próprio governo americano. Isso me deixa até um tanto quanto tensa, porque eu não
estudei assim na escola, não. É que naquela época não se passava, por exemplo, um livro importante do René Dreyfus, chamado 1964, A Conquista do Estado, onde ele se esmiuça exatamente todo esse processo para demonstrar que isso que foi o golpe instituído em 1964, e que, aliás, tinha o nome, foi de revolução. Por que os militares assumiram o golpe como uma revolução? Para fazer tábula rasa da Constituição de 1946 e de toda a legislação existente, e com isso poder transformar todos aqueles que lutavam por direitos sociais em subversivos, em comunistas, e poder prendê-los. Certo. Todos esses pensamentos, provavelmente, que são quase que inéditos para mim e para grande parte dos nossos telespectadores, vão estar sendo levados à tona e vão estar sendo colocados nessa semana que a gente vai realizar ainda esse ano. Exatamente. E através do diálogo com, por exemplo, faculdades, centros culturais, enfim, pessoas, ativistas também envolvidos nessa área, e com a própria prefeitura, que essa semana ela agora passa a ser algo oficialmente instituído no calendário, ainda mais com a sua aprovação unânime na Câmara na semana passada, né? Eu queria só fazer um adendo quanto a isso tudo. Você falou que não aprendeu isso na escola, né? A gente não aprende isso na escola, aprende? Não aprende. Não, você não aprende. E naquela aí época, você vai então, escolhendo outros caminhos intelectuais. Eu fui muito voltada para a área da comunicação e nunca fui uma grande estudiosa dos dados históricos. É um assunto de fato velado. É um assunto de fato velado, que ou você conhece pessoas que estão envolvidas, ou então você vai vivendo a vida à mercê, à margem do entendimento do que de fato acontece. E aí, cara, nesse momento, para fazer lembrança, para fazer justiça, aqueles que há 52 anos atrás, 40 anos atrás, tombaram, foram mortos, foram torturados, era justamente isso que eles também queriam. E contra um governo que, além de todos os problemas sociais, a gente pode destacar, isso é um assunto longo, pena que a gente tem poucos minutos para falar sobre isso. Mas só que eles foram mortos, foram torturados justamente por isso, porque eles queriam apenas levar a informação, e eles eram contra o que era feito naquela época. E acho que é muito importante fazer memória sempre a essas pessoas, fazer agora, fazer na semana, e no nosso dia a dia saber que, na realidade, foram heróis do nosso país que se colocaram contra um governo que torturou, um governo que matou, enfim. E quando a gente está fazendo memória e quando a gente está respeitando e tentando entender, a gente também está saindo do clichê de sempre lembrar do 11 de setembro, não é? Não que não seja digno lembrar das grandes tragédias, dos grandes feitos, das Posso pessoas. fazer um comentário sobre mas isso? é tão utópico, né? A gente sempre se comove com a tragédia do vizinho. O 11 de setembro teve dois momentos na história envolvendo o 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Certo, que é o que todo mundo lembra. Que todo mundo lembra e sabe. E o 11 de setembro de 1973, que foi a derrubada do governo instituído legalmente, também, democrático, de Salvador Allende pelos militares. Aquela derrubada e a instauração da ditadura militar no Chile, também na Argentina, que já existia desde 1976, e no Brasil desde 1964, é preciso dizer que eles se articularam a partir do ano de 1975 para reprimir todos aqueles que se opunham a esses regimes nessa região do Cone Sul, no que foi conhecido como Operação Condor. E aí, na verdade, quando a gente pensa que a gente hoje está estabelecida uma comissão que inclui um evento no calendário oficial da cidade e vai pensar pela nossa própria realidade, pelo tudo que nós, trabalhadores, os nossos antecessores sofreram. E também lembrar que durante esse período não houve apenas a repressão, houve a resistência a isso. Essa resistência, valorizar a resistência. Valorizar a resistência, inclusive momentos dessa resistência que incluiu o humor. Eu não sei se você chegou a conhecer, né? Mas assim, tinha jornais que faziam sátira. Sim, na verdade estudei os jornais. Você estudou jornais? Estudei os jornais porque estudei, na época de monografia, os jornais ditos paralelos. Eu estudei um jornal de prostituta, que eu sempre achava muito interessante. Então, estudei vários pasquins da vida. O pasquim era o mais conhecido, exatamente, mas tinham vários outros. Estudei grande parte deles, os que têm história Eles tiveram um peso grande no período entre 1964 e 1968.
foi o período assim de mais possibilidades de luta, né? Porque a partir daí se instituiu com o ato institucional número 5, veio um período de ditadura mais intensa, né? E aí é o período, inclusive, dos chamados anos de chumbo, né? Porque uma parte das organizações de esquerdas resolveu fazer um enfrentamento armado do regime e, como nós sabemos, foi derrotada, né? Em 1973 praticamente não existia mais nada. Esses grupos que ousaram lutar com armas na mão foram os que mais sofreram a violência do Estado contra si, né? A irmã do Breno, Jana, ela é um exemplo, né? Exatamente desse período. Nós estamos chegando no final do programa. Queria que vocês deixassem um endereço de site, blog, e-mail, telefone, para quem tiver informações e queira compartilhar com vocês. No dia, só para aproveitar então o finalzinho, certo. No dia 10 de março está planejada a posse solene da Comissão Municipal da Verdade. Eu estou convidando você e a todo o público, a todos os petropolitanos, para estarem presentes no dia 10 de março, às 19 horas, na Sala dos Conselhos da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Na Avenida Keller. Na Avenida Keller. Eu deixo também o telefone para contato do Centro ao seu Amoroso Lima, que é 2242-6433, e que lá é atualmente nossa sede, que pode entrar em contato, falar com a Maria Helena Arrochelas, e a comissão está aberta para receber qualquer tipo de demanda sobre esse tema. Muito agradecida, meninos. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana, sempre com um assunto que tem a ver com a nossa realidade. Obrigada e até lá.